Olá, eu sou Vanessa Luz e hoje vamos dar início ao capítulo 10 de A Consciência Quântica. Seja muito bem-vindo para mergulhar neste mundo de infinitas possibilidades que é tão desconhecido para tantos. Um conto sobre dois domínios. Agora vamos ao cerne da seguinte questão: como pode haver compatibilidade entre a física quântica e a teoria da relatividade, uma teoria do tempo e do espaço? O que é isso? Primeiro, vamos pensar na comunicação sem sinal, aquilo que chamamos de não localidade na física quântica. À primeira vista, a teoria da relatividade parece concluir que não pode haver comunicação instantânea, que não podem haver saltos quânticos instantâneos. Na teoria da relatividade, existe sempre uma velocidade de comunicação finita, limitada pela velocidade máxima dos sinais, que é a velocidade da luz. Agora vamos analisar o conceito quântico dos dois domínios. A teoria quântica define o domínio da potencialidade como um domínio não local, que existe fora do espaço e do tempo, além da jurisdição da teoria da relatividade. Logo, aquilo que parece ser descontínuo no espaço-tempo só acontece porque há uma comunicação sem sinal, que se dá através do domínio da potencialidade. Noutras palavras, potencialidade e experiência manifestada são fenômenos mutuamente interdependentes. Vejamos, por exemplo, a ideia do entrelaçamento ou correlação quântica, que se dá entre dois objetos que interagem. Suponha que mensuramos dois objetos entrelaçados situados a milhões de anos-luz e descobrimos que, quando o objeto A está polarizado numa direção, o objeto B está sempre polarizado na mesma direção. Este é um caso de correlação ou entrelaçamento. A conexão não local entre esses dois objetos, que é uma potencialidade, requer um gatilho para ser ativada. Noutras palavras, cada objeto está potencialmente conectado a todos os outros objetos do universo, através da não localidade. Contudo, para manifestar essa conexão não local, precisamos entrelaçar os dois objetos ou correlacioná-los por meio de alguma interação local. Isso pode parecer confuso, mas pense no domínio da potencialidade, o domínio da unidade. Sabemos que é similar ao conceito de inconsciente na psicologia. E sabemos que o inconsciente pessoal está enraizado no corpo físico, nas memórias do cérebro. Mas Jung descobriu que o inconsciente coletivo também está enraizado na memória coletiva ancestral que reprimimos coletivamente. Porém, o inconsciente em si, que é idêntico ao domínio da potencialidade, é maior do que a soma dessas duas partes. Ele é muito maior do que o inconsciente pessoal, ou do que o coletivo. E vamos chamar essa parte extra as novas possibilidades quânticas incondicionais de inconsciente quântico. Do sujeito ao objeto. Werner Heisenberg, um dos descobridores da física quântica, fez uma conexão pela primeira vez. Recorde-se de nosso experimento mental do capítulo 2, no qual lançamos hipoteticamente um elétron livre num recinto e tentamos mensurar onde ele estava. No caso, livre significa livre de todas as forças. Heisenberg se perguntou: o que acontece de fato quando a potencialidade se transforma em algo manifestado? Quando conhecemos apenas a potencialidade,
Tudo que podemos dizer, tudo que podemos calcular, tudo que podemos conhecer são as probabilidades de um objeto estar em diversos locais possíveis. Nosso conhecimento sobre o objeto é vago, mas quando convertemos o objeto numa partícula manifestada, mediante o evento do colapso, sabemos exatamente onde ele está. Assim, Heisenberg disse que a passagem de um objeto da potencialidade para a experiência manifestada é uma mudança em nosso conhecimento sobre o objeto. Agora precisamos fazer a pergunta: qual é o veículo que nos proporcionou esse conhecimento? A consciência, como vimos, é o veículo por meio do qual podemos conhecer. Logo, o que Heisenberg está dizendo é que a mudança da potencialidade em experiência manifestada é uma mudança na consciência. Portanto, esse domínio de interconectividade é a forma mais geral da consciência que podemos acessar. Antes e além do ego, somos essa vasta base interconectada da existência que é a consciência. Todos nós compartilhamos o inconsciente. Ele não tem personalidade, não tem um self como o que experimentamos no mundo manifestado. Podemos expressar isso num diagrama que mostra um self individual e seu relacionamento com a consciência além do tempo e do espaço. Ver figura 13. A potencialidade vem antes, depois a mudança ou colapso, depois a divisão sujeito-objeto, que resulta na manifestação. Isso determina o observador manifestado, que atua como gatilho para o domínio da experiência manifestada. Então, aqui na parte superior, consciência indivisa e suas possibilidades. Mensuração quântica na descontinuidade do cérebro. Sujeito, a pessoa, o objeto. Como o um torna-se dois. A divisão sujeito-objeto após o colapso. O observador individual é a atual consciência manifestada associada ao cérebro, que aparece como o sujeito, chame-o self quântico, de uma experiência espontânea. Parte da potencialidade torna-se o objeto dessa experiência. O cérebro está envolvido nesse colapso, pois não pode haver mudança da potencialidade para algo manifestado em qualquer experiência sem a hierarquia entrelaçada no cérebro do observador. Vou repetir isso. Não pode haver mudança sem o cérebro do observador. A consciência é representada, incorporada, como o sujeito que se identifica com o cérebro. Sempre que nasce uma criança, seu cérebro fornece a hierarquia entrelaçada que manifesta a realidade vivenciada pela criança. E a criança torna-se um observador como self separado, apesar de o bebê ainda não ter muita noção de que é um self separado de seu ambiente até a idade de 1 ano, mais ou menos. É preciso que se acumule uma memória de 1 ano, no mínimo, para apoiar essa percepção da separação. Só quando a experiência espontânea do self, quântico, se reflete no espelho da memória acumulada, é que começamos a discernir o self-ego como algo separado do ambiente. O hinduísmo identifica esses dois reinos como Purusha, potencialidade do sujeito consciência, e Prakriti, potencialidade dos objetos. A partir disso, quando ocorre o que chamamos de colapso quântico, nasce a percepção consciente manifestada de um sujeito observando objetos. Na metáfora cristã, Purusha, a potencialidade da consciência, é Deus Pai. Prakriti, a potencialidade dos objetos, é a Mãe.
Deus, Purusha, engravida pela causação descendente a mãe, Prakriti, para produzir imaculada concepção, a percepção consciente manifestada do sujeito-objeto do self quântico, o Espírito Santo, e dos objetos da experiência. Finalmente, o condicionamento transforma o self quântico em ego, o filho. Na filosofia monista hindu do Vedanta, Purusha e Prakriti juntos perfazem a totalidade, Brahma em sânscrito. Essa é a divindade do cristianismo esotérico. De modo análogo, no budismo, a potencialidade é reconhecida como a ausência das coisas. Chama-se de Shunyata, que transcende tanto o sujeito quanto o objeto. Assim, a descrição quântica da consciência surgiu com antecipação de milênios. Da potencialidade à perfeição. Antes da mensuração, antes da observação, existe a potencialidade de um objeto e a potencialidade de um cérebro que olha para esse objeto, ambos contidos na consciência como possibilidades da própria consciência. A mudança que os físicos chamam de colapso leva a duas coisas. O cérebro colapsado desenvolve uma representação da consciência, o sujeito, e forma um objeto colapsado, que é experimentado pelo sujeito como o objeto da experiência. Vamos ver como isso se aplica à maneira como uma garrafa de água emerge da potencialidade. A garrafa e o observador têm co-surgimento dependente. Para começar, a garrafa e o cérebro são uma só coisa, com a consciência na potencialidade. Aqui na manifestação, eles são separados. O observador está separado da garrafa. Na experiência ordinária do ego, o observador também está separado da totalidade da consciência. Logo, a potencialidade é o domínio da unidade, enquanto o manifestado é o domínio da separação aparente. O não manifestado é a plenitude, o todo, é perfeito. Quando você se der conta disso em seu coração, terá dado um passo importante rumo à iluminação. Então, para que precisamos de qualquer coisa além dessa plenitude, desse todo? Por que precisamos dessa realidade separada? Por que precisamos da garrafa de água? Por que nós a criamos? Naturalmente, essa é uma das questões fundamentais que intrigam as religiões e as tradições espirituais. O hinduísmo chama o mundo da separação de brincadeira de Deus. Isso satisfaz em parte, pois não é possível comer uma maçã em potencial. Algumas religiões veem a separação como o pecado original, recomendam evitá-la e manter a atenção focada na unidade. Mas deixam alguma coisa de lado ao trivializar o mundo manifestado. O mundo manifestado tem ordem. Parte dessa ordem, inclusive, está sujeita às leis científicas. Assim, porque o todo, o perfeito, cria a aparência da separação? A resposta é que na potencialidade não existe experiência. Quando dizemos que a potencialidade se encontra além do tempo, isso significa que passado, presente e futuro, tudo existe simultaneamente em potencialidade. Mas não existe tempo manifestado nem experiência. Logo, o mundo manifestado é criado para se criarem experiências. Em um dia, por meio da evolução, para se chegar à experiência da perfeição, primeiro para uns poucos indivíduos iluminados e depois para todos. Mais ou menos como o autor de ficção científica Arthur C. Clarke imaginou em seu romance profético, O Fim da Infância. É verdade que a consciência representada não equivale à consciência em seu original, mas se criarmos um mundo que evolui,
Então, é possível imaginar a evolução como um processo mediante o qual crescemos e nos tornamos cada vez mais adaptados à manifestação do amor, da bondade, da plenitude, da abundância ou de qualquer dos arquétipos mencionados antes. E essa é a nova espiritualidade da física quântica. Ela já foi antevista por dois grandes pensadores do século passado, Sri Aurobindo e Teilhard de Chardin, ou Chardin, que viram o propósito da manifestação como sendo o de trazer o céu para a Terra. Quando o Big Bang aconteceu, teve início a expansão do universo, e o mundo continuou a se expandir desde então, ficando cada vez maior. Esse mundo da realidade emergiu do não manifestado, da plenitude, da perfeição, segundo a teoria quântica. Mas pouco antes do momento do Big Bang, qual era a intenção? A intenção primária que deu origem a tudo? A intenção era, numa só palavra, manifestação. Mas qual era o propósito? Em termos simples, o propósito era levar a perfeição do não manifestado, o céu, para o manifestado, a Terra. Para isso, porém, precisamos da evolução. E o que move a evolução? O propósito de desenvolver a perfeição. Da unidade à separação. A manifestação, experiência, exige um mecanismo para a criação da separação. Consequentemente, o Big Bang teve de ser acompanhado por um grande desenvolvimento da potencialidade antes que pudesse acontecer a manifestação. Cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, surgiram as galáxias, depois as estrelas, depois as supernovas, depois dos vestígios dessas supernovas, as estrelas de segunda geração, como o nosso Sol. E essas estrelas tinham todos os elementos necessários para criar a vida num planeta que girava ao redor de uma estrela como o Sol e extraía a energia dele. Assim, os planetas tiveram de desenvolver em potencialidade uma atmosfera que pudesse sustentar a vida. Todo esse desenvolvimento de potencialidade levou cerca de 9 bilhões e meio de anos. Também em potencialidade. Então surgiu a primeira célula viva em potencialidade. Finalmente, o mecanismo de criação da aparência, a hierarquia entrelaçada, estava em potencialidade na estrutura da célula viva e o ambiente estava adequado. Numa célula viva, há duas moléculas importantes, proteína e DNA. A origem dessas moléculas é bem misteriosa. Sem DNA não podemos fazer proteína, mas sem proteína não podemos fazer DNA. Juntas, elas constituem uma hierarquia entrelaçada na célula viva. Agora, então, o colapso pode se dar, proporcionando-nos uma célula viva manifestada que pode se distinguir de seu ambiente manifestado. Ainda um campo morfogenético associado à forma e à função da célula viva, a matriz da célula. O colapso do campo morfogenético associado dá à célula um sentimento de vitalidade, embora rudimentar. Perceba a semelhança com o conceito de co-surgimento dependente discutido anteriormente. Quando se manifesta, a célula torna-se uma entidade separada de seu ambiente. Ambos surgem codependentemente. E esse processo dá origem à célula viva, à vida, e a seu ambiente não vivo. A combinação proteína-DNA, junto com sua parede celular e algum citoplasma, torna-se vida. E todo o restante das possibilidades manifestadas torna-se o ambiente não vivo. Assim, a mensuração quântica em hierarquia entrelaçada levou à vida manifestada, enquanto o resto, sem hierarquia entrelaçada, tornou-se o não vivo. Para deixar claro,
Onde não existe hierarquia entrelaçada, temos uma entidade não viva. A parte da hierarquia entrelaçada torna-se especial, o que Humberto Maturana denomina um sistema autopoiético, com autonomia própria e autoidentidade. Isso porque a consciência é apresentada nesses sistemas como uma identidade separada, como uma distinção. No resto do mundo manifestado, a consciência não pode ser representada, então se manifesta como objetos. Na época do Big Bang, não havia criaturas vivas e por isso não havia observadores para observar o processo. Esse é outro paradoxo maravilhoso a se ponderar, e sua solução é crucial. A resposta é que não só a escolha do colapso pode acontecer agora, precipitando um evento isolado neste momento, uma escolha pode ocorrer agora e também se precipitar retroativamente, recuando no tempo, através de toda uma cadeia de eventos que são pré-requisitos para o evento atual. Assim, quando a consciência escolhe com atraso, com um lapso de tempo, causando o colapso de toda uma cadeia de potencialidades e produzindo toda uma cadeia de eventos que retrocedem no tempo até o Big Bang, a escolha retardada cria o tempo retroativamente. Temos o hábito de pensar numa estrutura de tempo absoluto, e por isso é difícil entender a escolha retardada. Mas quando você permite a flexibilização do conceito de tempo, admitindo-o como uma criação da própria consciência mediante colapso, a escolha retardada começa a fazer sentido. Noutras palavras, podemos dizer que a nossa consciência atual criou o Big Bang. Naturalmente, nossa consciência nem sempre esteve tão presente. O Big Bang se deu há 13,5 bilhões de anos. A primeira célula viva surgiu há cerca de 4 bilhões de anos. Assim, a consciência vem fazendo isso, jogando esse jogo cósmico de manifestação há apenas 4 bilhões de anos. Os primeiros 9,5 bilhões de anos foram um desenvolvimento em potencialidade. Depois deu-se uma série de escolhas retardadas, com a ocorrência de colapsos retroativos. Nesse momento, há 4 bilhões de anos, a vida foi criada. Recuando no tempo, o Sol foi criado. Antes disso, as supernovas. Antes ainda, as estrelas de primeira geração. Antes, as galáxias. E antes de tudo, deu-se o Big Bang. Mas toda a cadeia de eventos foi o resultado de um evento de causação descendente. Sem o Big Bang em potencialidade, não haveria galáxia ou estrelas de primeira geração em potencialidade. Não haveria supernovas ou estrelas de segunda geração em potencialidade. Não haveria planeta como a nossa Terra. E não haveria célula viva em potencialidade. Logo, essa cadeia de potencialidades é essencial para produzir o evento do colapso que produziu a vida. E antes dessa manifestação, não havia espaço, não havia tempo. E ficamos por aqui em mais um dia de leitura de expansão da sua consciência. Um beijo no seu coração e se você está gostando, aproveite e se inscreva neste canal. E compartilhe com pessoas que também estejam buscando o autoconhecimento, saber quem somos. Não deixe de ler a descrição desse vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.